Fala pessoal, hoje estou aqui para falar do Dia da Consciência Negra. Bom, esse é um tema central, fundamental na nossa sociedade. A gente teve mais de 350 anos de escravidão no Brasil. A escravidão é a coisa mais importante para entender a sociedade brasileira, para entender desigualdades que tem no Brasil, né? E ela deixou impactos poderosíssimos, fortíssimos na nossa sociedade, visíveis aí para quem quiser ver em qualquer estatística que você pegue de desigualdade social, você vai ver lá que os brancos estão em situação muito melhor do que os negros em todos os quesitos. Qualquer estatística que você pegue, como se a gente tivesse dois países no Brasil, né? O do branco e o dos negros. Mas não é tão simples, não é tão simplista assim, da forma como eu estou apresentando e da forma como normalmente é apresentado na grande mídia. Eu quero apresentar aqui justamente as críticas que eu tenho à forma como é encaminhada essa questão racial brasileira, do Dia da Consciência Negra. E, inclusive, o próprio G.S.A. Souza, que é um dos grandes estudiosos, grandes sociólogos brasileiros que estuda essa questão, e que é negro também, ele diz que o debate sobre o racismo no Brasil é muito superficial. E eu concordo plenamente com ele. Plenamente com ele. De modo geral, o debate que a gente faz sobre a questão racial no Brasil, né, o foco que a mídia dá, e o foco até que os movimentos sociais identitários, até o movimento negro de linha mais liberal, porque tem também, dá a esse debate, é um debate muito focado em questões culturais, em questões estéticas, em questões de representatividade, valorizar a estética negra, valorizar a cultura negra, valorizar, enfim, a história negra, enfim, mas tudo focado na questão da representatividade, da questão do aspecto cultural, que é importante pra caramba, lógico. A gente tem muito pouca representatividade de negros em espaços de poder na sociedade brasileira. Você tem todo um desprezo da cultura, de tudo aquilo que vem do negro na sociedade brasileira. Né? Só ver como a gente acha, como a gente vê a Umbanda, o Candomblé, como a gente já viu antigamente, né? O samba, como a gente vê o funk hoje em dia, enfim, tudo que é de origem negra é ruim, na verdade. Então, lógico que é extremamente importante isso. Você valorizar a cultura negra. A questão é, isso é extremamente limitado para você explicar os problemas da sociedade, para você explicar essa questão racial. Isso não explica tudo. O racismo não explica tudo. O preconceito não explica tudo. E se você reparar, é um debate extremamente superficial, onde, por que tem os negros morrem mais do que os brancos? As pessoas vão responder, né? Eu vejo isso meus alunos responderem, eu vejo as pessoas falando nas redes sociais, eu vejo as pessoas, enfim, palestras que eu já dei. Os argumentos são os mesmos, o que prova que tem um senso comum muito forte em torno disso, né? Por que o negro morre mais? Aí vai falar, porque tem racismo. Por que quando o negro vai entrar no banco tem mais chance dele ser parado ali pelo policial, pelo guarda do banco, do que uma pessoa branca? Porque tem racismo. Por que os negros não ocupam um posto de poder na sociedade de comando? Porque tem racismo. Não, gente, isso não explica tudo. Sim, existe racismo, é lógico que existe racismo. Um país com 350 anos de escravidão vai ter racismo e tem até hoje, isso é escancarado. Né? Tem essa comparação com os Estados Unidos, que parece que no Brasil a coisa é mais tranquila, porque você não é um racismo explícito, né? Mas o nosso racismo implícito e nas estruturas sociais são muito mais fortes, inclusive, do que nos Estados Unidos. A gente olha e trata muito mais mal, né? O negro aqui do que lá, inclusive. É porque aqui a coisa é velada, escondida. O brasileiro é muito hipócrita com relação a isso. Mas o racismo não explica tudo. O X da questão é o aspecto econômico. O X da questão é a desigualdade social entre brancos e negros. Lógico, isso não nega a questão racial. A questão racial existe para além da questão de classe. A questão é que a questão racial não explica tudo. A questão puramente do racismo ou puramente do preconceito estético não explica tudo. É muito simplista isso. Por exemplo, quando eu pergunto para meus alunos lá, então se tudo é uma questão de racismo, então por que, por exemplo, poucos negros passam em concursos públicos? Por que os cargos de destaque na sociedade, inclusive de concursos públicos, não só juiz, promotor, esses cargos, né, do topo ali do funcionalismo público, até cargos mais simples, um professor, um policial, um enfermeiro, um médico, enfim, essas profissões, em sua imensa maioria, são ocupadas por pessoas brancas. Aí eu pergunto, e os professores da escola? Quase todos são brancos, né? Por quê? Teve racismo na prova? Não, não teve racismo na prova. Alguns até falam que teve racismo, né? Porque não sabem como é que funciona o concurso público. Não, não teve racismo. Então por que os negros, geralmente a maioria dos negros, né, não são aprovados nesse concurso público? Não é por racismo. Então não é, logicamente, porque os negros têm menor capacidade intelectual. É que você tem uma estrutura social onde o negro é pobre e, sendo pobre, não tem a possibilidade de estudar.
Quando a gente fala em acesso à educação, a gente não está falando que falta escola, né? Pode ser que falte em alguns cantos do norte e do nordeste do Brasil, mas isso não é um problema que ocorra no sul-sudeste, por exemplo, né? Não falta escola aqui para ninguém estudar. Mas, se você reparar, os negros largam a escola muito mais cedo do que os brancos. Todas as estatísticas mostram isso. Os brancos estudam 2 anos a mais do que os negros. E por que os negros estudam 2 anos a menos, então, do que os brancos? É porque eles não gostam de estudar, porque eles são burros, porque eles acham a escola chata, porque tem racismo na escola? É isso que explica o negro largar a escola 2 anos mais cedo? Não. É lógico que não. Seria a coisa mais simplista você tentar explicar o problema por isso. A questão é que o negro larga a escola mais cedo porque o negro é pobre. E isso, lógico, tem a ver com a escravidão, né? A estrutura social tende a reproduzir a desigualdade social. O filho do pobre tende a ser pobre, e o filho desse pobre tende a ser pobre também, o filho do rico tende a ser rico, e o filho dele tende a ser rico também, e o neto dele também, e assim vai. A tendência é de reprodução das estruturas sociais, é de reprodução das desigualdades sociais. Esse negro pobre, que larga a escola mais cedo, que não termina nem o ensino médio, ele vai trabalhar onde? Ele vai fazer o quê? Ele vai ganhar quanto? Ele vai ser pobre, né? Ele sendo pobre, o filho dele também não vai ter boas condições econômicas, que por sua vez vai entrar na escola e tem a tendência de largar a escola. Ou, na melhor das hipóteses, terminar o ensino médio, quando termina, e não vai cursar a faculdade, porque ele vai ter que trabalhar logo. E aí ele vai ganhar quanto? Ele vai trabalhar em qual emprego? Então, por exemplo, se eu abro uma seleção numa empresa para vagas para engenheiro, salário inicial, por exemplo, R$ 8.000. Aí surgem 10 candidatos, né, engenheiros ali para disputar aquela vaga ali de R$ 8.000. Quantos dos candidatos serão negros? Pouquíssimos. Sabe por quê? Porque quase não existe engenheiro negro. Essa é a questão. Lógico que tem racismo ali na seleção, na hora de você selecionar tem a preferência pelo cara branco do que pelo cara negro ou pela mulher. Lógico que tem, isso existe. Mas não é o principal. Essa é a questão. É porque quase não existe também engenheiro negro. Aí a gente tem que se perguntar o porquê que não existe quase engenheiro negro. Tem racismo no vestibular? Não tem. Tem racismo na escola? Até tem, lógico, tem professor racista e tal. Mas não é isso que explica o negro ter abandonado a escola. Ele abandona porque ele é pobre. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o cerne da questão é a pobreza do negro. Essa é a questão. Então enquanto a gente não atacar a questão econômica, não vamos resolver nada. Enquanto não atacar a estrutura social de desigualdade social, não vai adiantar nada. Pode fazer campanha de valorização da cultura negra, valorização do negro, valorização do cabelo negro, valorização da história negra, pode fazer o que quiser. Não vai funcionar enquanto o negro for pobre. O garotinho que vai te vender bala no sinal vai continuar sendo negro. Você pode fazer a campanha que quiser de valorização da cultura negra. Enquanto o negro for pobre, não vai funcionar. Então a questão é econômica. Eu gosto de dar como exemplo para comprovar essa minha tese, que aliás não é minha, tem vários outros sociólogos que já apontaram isso. Florestan Fernandes, nos anos 60, já abordava essa questão. Né? Um grande sociólogo brasileiro que influenciou até o ex-presidente Fernando Henrique. Não na prática política dele, né? Pelo menos na teoria sociológica. Eu gosto do exemplo desse cara aqui, ó, Nelson Mandela. Grande nome, é um livro em espanhol que eu estou para ler sobre Mandela. Obrigado, Eliane, minha querida Eliane me deu o livro, eu vou parar para ler agora nas férias. Nelson Mandela é um grande homem, um grande líder, um grande ícone da nossa história da humanidade, um grande exemplo da luta dos negros. E é inegável, a figura histórica dele é respeitável. A questão é, no governo de Mandela, ele chega ao poder em 94 e ainda adota uma política econômica neoliberal. De direita. Ele cria cotas para negros em diversos cargos importantes da sociedade sul-africana. Né? Você teve um apartheid longuíssimo, Mandela passou boa parte da vida dele preso. Mandela cria uma política de cotas para fazer com que negros chegassem a postos importantes da sociedade. Muitos negros conseguem, de fato, chegar a postos importantes da sociedade sul-africana. No entanto, Mandela adota uma política econômica neoliberal. Uma política de privatização, uma política que no campo econômico é de direita. Qual o resultado geral do governo Mandela? Aumentou a desigualdade entre brancos e negros. Criou-se uma elite negra, uma meia dúzia de negros lá em postos de liderança na sociedade sul-africana, mas o grosso da população negra continuou pobre. E aumentou, inclusive, a desigualdade entre brancos e negros. É como esse discurso que se faz agora, né, de negros no topo, que o movimento negro liberal faz, não é o movimento negro todo, o movimento negro liberal faz. Negros no topo. Na verdade, parece que quer colocar uma meia dúzia de negros no topo da sociedade. Isso não altera a estrutura social. Isso não vai alterar o fato de que a maioria dos negros vai continuar pobre. Isso está dentro da lógica capitalista ainda, que reproduz desigualdade social. Você só substituir o branco no topo pelo negro no topo, você mantém a estrutura de desigualdade social. A ideia é ter uma sociedade que não tem o topo, onde o topo não existe, onde de fato as pessoas possam ser iguais. A questão é, você não vai
alterar a estrutura de desigualdade entre brancos e negros sem alterar as estruturas de desigualdades sociais da sociedade. Enquanto o negro for pobre, nada disso vai se alterar. E para alterar o fato de que o negro é pobre, você tem que alterar as estruturas sociais. E eu acho que isso não é possível na sociedade capitalista. Essa que é a questão, porque a sociedade capitalista é uma sociedade de classe, produtora e reprodutora das desigualdades sociais. Então, na sociedade capitalista, a tendência é de reproduzir desigualdades. Você pode até criar cota, alguma coisa que diminua, vai reduzir as desigualdades. Agora, resolver, promover uma igualdade de fato, não vai, porque o capitalismo não é uma sociedade igualitária. A tendência é de reproduzir desigualdades sociais. Então fica aqui a reflexão para a gente pensar. Será que a forma como, inclusive, setores da esquerda estão abordando a questão racial no Brasil é capaz de resolver a questão? A gente precisa dar foco, a meu ver, nas questões de classe social. Eu falo isso há muito tempo, né? Aliás, queria convidar vocês para assistir também. Eu fui num programa de televisão, tem uns 4 anos, foi na TV Aparecida, uma TV da Igreja Católica, onde eu discuti isso, tive a honra de discutir com pessoas que eu respeito muito do movimento negro, por exemplo, a Silvia, que era diretora então do Instituto Gallaudet, foi uma grande honra poder estar lá. Vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo para quem quiser assistir, onde eu já discuti essas questões aí de que o X da questão é o fato de que o negro é pobre. Então quem quiser ver, o link vai estar aqui embaixo. E obrigado para quem assistiu até agora. Quem gostou do vídeo, pediu para vocês curtir o vídeo, comentar o vídeo, se inscrever no canal. Quem não é inscrito ainda, se inscreve aqui. Tem um linkzinho, um botãozinho que você aperta aqui para também receber as notificações para quem já é inscrito no canal. Tá ok, pessoal? Então fico por aqui hoje. Um abraço, até semana que vem.